pessoal, eu sou o Júnior do canal Zuca que virou Tuga. Estamos hoje aqui para iniciar uma nova série de vídeos aqui no canal. Vídeos sobre empreendedorismo, muita gente me pedindo isso, muita gente comentando nos vídeos do Caso de Sucesso sobre isso, muita gente me cobrando por e-mail. Eu sei que eu prometi há algum tempo, mas quem nos acompanha sabe que foi muito corrido. Eu tô aqui hoje na creche, não vou fazer um vídeo ainda mostrando a creche, tem muita gente também me pedindo isso. Vamos começar a falar nesse vídeo sobre empreendedorismo. É muito difícil a gente compreender uma série de empreendedorismo se nós não começarmos o beabá básico para você que quer ser empresário, microempresário em Portugal. Eu já fui empresário tanto no Brasil como sou hoje em Portugal e sei que há muita diferença. E, obviamente, o que mais assusta uma pessoa empreender é a carga tributária. Você pode ter visto em alguns comentários, em alguns vídeos, ou mesmo em algumas comunidades, muito português reclamando que aqui se paga muito imposto, a carga tributária é muito grande, até mesmo brasileiros reclamando isso. Mas eu já adianto para vocês, com certeza essas pessoas que reclamam disso nunca empreenderam ou nunca tiveram uma empresa no Brasil. Então, para que você possa entender e compreender essa série, nós vamos fazer vídeos em vários setores diferentes, vamos falar sobre vários setores que você pode empreender, tanto para adquirir o visto de empreendedor, o visto D2, como para quem não precisa nem sequer de visto, aquele que vai vir aqui já com dupla cidadania, não precisa de processo nenhum para chegar aqui legalizado, possa entender. Eu já fiz alguns vídeos sobre casos de sucesso, já fiz lavanderia, já fiz no ramo de construção civil. Tem muitos vídeos desses de caso de sucesso agendado, muita gente me procurando para fazer. Nós vamos ver sobre academias, nós vamos ver sobre institutos de beleza, nós vamos ver sobre muita coisa nessa série de vídeos, pessoal. Mas é importante que você comece a perceber aqui qual vai ser as suas despesas, que essa basicamente é a principal dúvida. O principal ponto aqui que a gente tem que analisar é se a tua empresa vai ser um home office ou se a tua empresa precisa de um ponto físico. Entendeu? Essa, na realidade, vai ser uma das despesas principais da tua empresa. Se a tua empresa for um home office, você vai trabalhar da sua casa, o seu escritório vai estar na sua casa, você já vai livrar uma despesa muito grande, que é uma despesa de um aluguel de um ponto comercial. Se você acompanha o nosso canal e viu os vídeos que nós temos postado aqui, há muita dificuldade hoje em alugar e principalmente está excessiva o pedido de caução, que é aqueles aluguéis adiantados como garantia para o senhorio. Obviamente, se você é um empreendedor que vai chegar aqui tanto pedindo visto de D2 como uma pessoa que chega com cidadania, vai ter uma dificuldade muito grande em arrumar uma pessoa que seja fiadora. Ou seja, então vai ter que arcar com alguns meses a mais de caução para suprir essa necessidade de fiador. Então, basicamente, Júnior, eu vou trabalhar de casa. Essa despesa você vai livrar e é muito grande. Júnior, não, meu negócio precisa sim de um ponto comercial. Então você vai ter que ter mais ou menos a ideia de quanto você vai gastar por mês e adicionar esse custo no final desse vídeo, dessa somatória que você vai fazer. Então, atente sobre isso. Se você precisa de um ponto comercial, veja a zona mais ou menos que você quer, comece a fazer uma pesquisa, mesmo estando aí no Brasil, pela internet, para ter mais ou menos a ideia de custo de aluguel de um ponto que você precisa para esse determinado negócio. Então vamos lá, vamos falar sobre coisas sérias. Vou colocar o óculos aqui porque eu fiz umas anotações para não esquecer absolutamente de nada. Bom, pessoal, a primeira despesa que toda empresa vai ter, e para você que vai adquirir o visto D2, entrar com visto de empreendedor, tem que ter uma consciência que essa despesa você vai ter desde a abertura. Muita gente vai abrir empresa e vai acabar chegando em Portugal 6 meses depois. Essa despesa você não tem como se safar. Não tem como eu abrir uma empresa em Portugal sem já associar o nome de um contador, que a gente chama aqui de contabilista.
Então você tem que ter um escritório de contabilidade. Gente, não vá pelo preço, vá pela confiança. Contabilidade tem que ser de confiança. Eu vejo muita gente chegando em Portugal já tendo coimas absurdas para pagar de impostos, de coisas que tinha que ter passado por um prazo e não foi cumprido pelo contabilista. E aí chora a viola. A média hoje, aqui, eu tô falando na Grande Lisboa, é 100 euros mais IVA. Nós estamos falando de uma nova empresa, nós estamos falando de uma empresa onde fatura 100 mil, 200 mil por mês. Então, uma empresa onde a contabilidade não é tão exigida, 100 euros mais IVA. Isso pode variar 110, 90 mais IVA. IVA, nós já vamos tratar daqui a pouquinho, você vai entender muito bem o que é IVA. Pessoal, muita atenção. Essa semana mesmo me passaram um e-mail falando sobre uma assessoria que apareceu num canal tal, que falaram para essa pessoa que a contabilidade cobrava 750 euros mais IVA, que essa pessoa achou absurdo. É absurdo, pessoal. Muitas assessorias fazem isso, reduzem muito o preço do pacote para você e aí você fala assim, não, eu vou escolher essa assessoria porque é muito mais barato. Só que depois nos serviços que você tem que pagar mensalmente, elas elevam muito o preço. De 100 euros para 750, isso é praticamente uma extorsão. Outra coisa que você tem que atentar, jamais escolha contabilidades que ou não vai te cobrar ou vai te cobrar 50 euros, essas conversinhas há muito, entendeu? Só que depois elas não vão fazer o serviço. Júnior, mas eu vou abrir minha empresa e já vou sair pagando taxa? Não é que você vai sair pagando taxa, gente. Presta atenção, existem prazos legais para se cumprir. Imagina, eu abro uma empresa hoje, eu tenho um prazo legal, por exemplo, para avisar as finanças qual é o meu IBAN, qual é o número da minha identificação bancária da minha empresa. Se eu não cumpro esse prazo, existe uma coima, uma multa. Está em torno de 600 euros, para vocês terem uma ideia. Se eu cumprir esse prazo, não existe multa nenhuma. Existe um prazo para dar abertura da abertura desta empresa até a abertura da atividade dessa empresa. Se esse prazo não for cumprido, há uma coima. Há vários prazos que tem que ser cumprido, que tem que ser feito pela contabilidade. Muita gente também que vai, por exemplo, pelo visto D2, opta por uma morada virtual muito barata. Ou seja, a correspondência da tua empresa vai chegar tudo naquela morada. Só que essa morada, alguém tem que ir lá buscar essa correspondência para mandar para a contabilidade. Se ninguém for lá, por exemplo, a contabilidade não vai receber a senha das finanças, não vai receber a senha da segurança social. Ou seja, vai ter uma coima e uma coima pesada. Então esses prazos têm que ser rigorosamente cumpridos. Eu vejo muita gente escolhendo morada virtual baratíssimas para pagar 15, 20 euros por mês e leva depois com uma coima que o barato sai caro. Então, quando você for escolher, por exemplo, uma assessoria que for fazer para você, escolha uma que já tenha morada virtual, que a própria assessoria se responsabiliza por esse recebimento dessa correspondência e envio para a contabilidade. Caso você não vá optar por nenhuma assessoria, você vai vir para Portugal fazer o teu processo sozinho, ou no caso de quem tem cidadania, vai vir para Portugal e já vai abrir pessoalmente a empresa, tenha já uma morada que tem uma pessoa de confiança que vai receber essa correspondência e vai enviar para a contabilidade, senão você vai pagar a coima. Ou seja, vamos supor que tudo correu bem, maravilha, você não tem coima nenhuma, todos os prazos foram cumpridos. Então você tem só os 100 euros em média mais IVA para pagar da contabilidade. Então essa é a primeira despesa. Outra despesa que você vai ter a despesa da segurança social, que aí no Brasil a gente conhece como INSS. Ou seja, essa despesa é para que você, o dia de amanhã, possa se aposentar, se você ficar doente, você possa entrar no seguro e receber uma parte do seu salário, uma porcentagem do seu salário enquanto você não pode voltar a trabalhar. Caso aconteça um acidente, você pode se aposentar por invalidez, exatamente igual no Brasil. A diferença aqui é que a segurança social
não é uma taxa tão elevada como no Brasil para quem tem funcionários. Eu vou usar um exemplo muito grande. Você que tem uma empresa ou já teve uma empresa no Brasil, você sabe, se um funcionário ganha R$1.000, ele custa para a empresa R$2.000. Ele custa todos os meses, sem exceção. Então, a gente vai perceber que aqui não é bem assim. Então, vamos lá. As despesas de segurança social. Eu vou falar para uma pessoa, por exemplo, que vai abrir empresa e ela mesma vai trabalhar. Então, a empresa em si, para cada trabalhador, e eu, por exemplo, eu sou sócio-gerente, eu sou o dono da minha empresa, eu sou, na realidade, um trabalhador da minha empresa. A empresa paga 23,75% por mês em relação ao salário. Se for o salário mínimo, 23,75% sobre o salário mínimo. Se for €1.000, 237,50 por mês a empresa irá pagar. O trabalhador paga 11% de segurança social, aquele desconto que já vem no seu próprio ordenado. Então vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção. Se eu sou o dono da empresa, então eu vou pagar 23,75% como empresa e 11% como o trabalhador. Então, ou seja, eu vou receber a minha retirada, que no Brasil a gente chama de Prolabore, eu vou receber o meu Prolabore todos os meses e eu, como dono da empresa, vou pagar todo mês 34,75% do meu salário, da minha retirada. Isso vale para todos os sócios. Imagina que eu abro empresa com a minha esposa. Ambos querem ter retirada, não é obrigatório. Caso tenha salário, geralmente é o sócio gerente. O segundo sócio não é obrigatório ter salário. Mas sim, ambos querem ter salário, essa taxa será paga sobre ambos. Imposto de renda é sobre pessoa física, nós vamos tratar aqui agora só de empresa. Outra coisa, pessoal, acabei de falar sócio de esposa. Muita gente me questiona, Júnior, eu sou TI, mas minha esposa é esteticista, eu posso abrir uma empresa só e colocar os dois ramos? Júnior, eu sou instalador de ar-condicionado e minha esposa é chefe de cozinha, eu posso abrir empresa com as duas funções? Pode e deve. Pode e deve. Principalmente porque você vai ter uma diminuição muito grande das suas despesas fazendo isso. Eu vou usar um exemplo. A creche está só no meu nome, mas a outra empresa que eu tenho está no meu nome e no nome da minha esposa. Com 2 CAI diferente. CAI é o número de identificação de empresa, da função de empresa, entendeu? Então ela tem um CAI e eu tenho um CAI totalmente diferente, que é um CAI dos carros. Quem nos acompanha há muito tempo sabe que eu andei mexendo com carros há um tempo atrás e tenho um projeto para voltar a mexer. Então são áreas totalmente distintas. A constituição da empresa tem lá os 2 sócios, são CAIs diferentes, só que fatura junto. Ou seja, eu pago só uma contabilidade, quando eu tenho que pagar os impostos vai ser só uma vez. Então se torna muito mais simples, pessoal. Imagina que você está vindo com o visto D2. São áreas distintas. Você pode muito bem trabalhar num home office, entendeu? E a sua esposa, por exemplo, tem um salão de beleza. Claro que no começo é mais complicado, mas, por exemplo, se uma empresa não estiver indo tão bem, a outra pode ir segurando as pontas enquanto as duas engrenam, entendeu? Prestem muita atenção quando você for abrir uma empresa e houver essa possibilidade, faça. Júnior, mas olha, sabe o que é? Minha esposa faz essa função, ela é arquiteta, mas ela não quer exercer agora, no futuro, quem sabe? Abra já com essa função, com esse CAI. O CAI não vai pagar imposto a mais sobre isso. Aliás, o início de atividade só pode ser dado lá para frente quando a tua esposa quiser exercer. É muito mais simples e muito mais barato, porque depois, para fazer uma alteração, tem custos e custos altos para fazer qualquer tipo de alteração depois num contrato social. Então já falamos sobre a contabilidade e já falamos sobre a segurança social. Vamos falar agora sobre o IRC, que é o Imposto de Renda de Pessoas Coletivas.
das empresas. Pessoal, é assim, o primeiro ano fiscal, e nós precisamos entender que o ano fiscal é diferente de anos. Minha empresa não fez um ano ainda. Sim, mas a empresa pode ter concluído o primeiro ano fiscal. O ano fiscal termina 31 de dezembro, independente de quando você abriu a empresa. Se foi dia 2 de janeiro ou se foi dia 30 de dezembro. Se você abrir a empresa dia 30 de dezembro, passado 3 dias, ela já acabou o primeiro ano fiscal. Ou seja, no segundo ano fiscal, ela já vai pagar o IRC. Júnior, mas o meu imposto de renda da minha empresa vai ser sobre o lucro. Ok, só que aqui eles trabalham primeiro com lucro presumido. Ou seja, no segundo ano de atividade da tua empresa, a tua empresa vai pagar 850 euros de lucro presumido. Ou seja, esse pagamento é feito em 2 vezes. Salvo erro, é metade, 425 em março e 425 lá para setembro ou agosto. Mas o teu contabilista vai te informar certinho. Eu já não lembro como que eu paguei o ano passado, como esse ano ainda não chegou, eu ainda não tenho muito bem na lembrança. Mas pode ser pago em 2 vezes. Júnior, mas se eu cheguei no final do ano, do segundo ano, e o meu lucro deu muito mais do que isso, você vai pagar a diferença. Júnior, e se eu cheguei no final do ano e o meu lucro não deu isso? Não se paga nada, mas também você não vai receber, vai ficar com um crédito em haver. Ok? Então, imposto de renda nós já tratamos também. Agora vamos falar sobre IVA. IVA é Imposto de Valor Acrescido. No Brasil nós conhecemos como ICMS. Cada estado tem o seu, cada estado aplica uma alíquota diferente, muitas vezes há uma cascata de imposto, PIS, COFINS, o caramba 4. Aqui não tem nada disso, gente. O imposto é o IVA. Eu vou falar sobre Portugal continental. Se você pesquisar, você vai perceber que na Ilha da Madeira é um IVA diferente e nos Açores é outro IVA. Então, se você pretende, por exemplo, abrir empresa nessas ilhas, você estude sobre os impostos dessas ilhas que são mais baixos que Portugal continental. Portugal continental, o IVA basicamente é 23%. 23% de tudo aquilo que nós vendemos. Só que não é um IVA único, existe 3 IVAs. Existe o IVA reduzido, existe o IVA intermediário e existe o IVA, que é o 23%. Vamos lá. Existe o 13% e existe o 6%. Júnior, qual é a diferença? Qual é o que eu vou aplicar? Imagina, vamos tratar basicamente. Você vai produzir batata, você vai ter uma criação de vaca leiteira, bens, insumos de primeira necessidade, ou seja, comida não processada, leite, 6%. É o IVA mínimo, entendeu? Agora imagina, eu tenho um restaurante, eu vou lá no Macro, compro um saco de batata, chego no meu restaurante, processo essa batata, frito essa batata. Quando eu vender essa batata, eu vou pagar 13% sobre ela. Ou seja, sobre o alimento que eu já comprei, paguei 6% de IVA, processei, quando eu vender, eu vou cobrar do meu cliente 13%. Então, existe a diferença e essa diferença básica vai ser sobre o serviço que você vai prestar. A grande maioria, prestação de serviço, por exemplo, é 23%. Muita coisa é 13%. E o que é básico, o que é essencial é 6%. Imagina, por exemplo, que se eu for na farmácia, muitos medicamentos são 6%. Alguns não são, alguns são o IVA mais caro, o IVA é mais alto. Júnior, então eu vou trabalhar com a hipótese do meu IVA ser 23%. Então eu sei que tudo que eu vender, eu vou pagar 23% de imposto? Não, pessoal. É por isso que muitas vezes você vai escutar em vídeos, em blogs, em fóruns,
aqui em Portugal, você falar o preço mais IVA. O IVA sempre vai ser pago pelo consumidor final. A empresa somente vai arrecadar esse IVA para passar, eu já vou explicar, a diferença ao governo. Então imagina, eu trabalho num lugar onde minha empresa produz uma coisa que é 23%. Igual eu falei lá no comecinho, na contabilidade, 100 euros mais IVA. O IVA da contabilidade é 23%, ou seja, se você pegar um contabilista que custe 100 euros mais IVA, você vai pagar 123 euros todos os meses. Mas isso, a contabilidade, por exemplo, vai pegar os teus 23%, vai calcular o IVA que ela tem a pagar ou que ela tem a receber. Se ela tem a pagar, ela vai pagar a diferença para o governo. Se ela tem a receber, vai gerar um crédito para ela. Júnior, tem a receber, tem a pagar. ICMS, eu já tive empresa no Brasil, eu pago ICMS e bal, nunca mais vejo nada. Mas aqui não funciona assim. Imagina o seguinte, pessoal, eu tenho uma empresa, vou usar de base o restaurante. Eu vou numa Acro e compro todos os meus insumos que eu necessito para o meu restaurante e pago 6% de IVA nesse produto. Imagina que eu produza todo esse produto, não tenha desperdício, e vendo tudo ele com 13% de IVA. Não é tudo. Atenção que, por exemplo, bebidas como Coca-Cola é 23%, é o máximo. Entendeu? É comida mesmo, pessoal. Comida, 13%. Então imagina que tudo que eu comprei a 6, eu vendi a 13. Ou seja, eu tenho uma diferença do que eu gastei de IVA. Imagina que para comprar os meus insumos eu gastei 100 euros de IVA. Imagina que no final de tudo, de vender todos aquele mesmo insumo que eu comprei processado, eu tenha retido do meu cliente, eu tenha emitido as faturas que gerem 350 euros de IVA. Eu gastei 100, arrecadei 350, eu vou passar a diferença para o governo, 250 IVA de IVA eu tenho que pagar. Geralmente a gente escolhe trimestralmente para pagar esse IVA. Júnior, então eu vou pagar a diferença só do que... Não, pessoal, não é só do que você comprar. Imagina, você tem uma empresa, você vai ter aluguel, não vai incidir o IVA, mas, por exemplo, você vai ter uma TV a cabo, uma internet, uma água, uma luz, tudo isso incide IVA. Então, esse IVA é trabalhado, de certa forma, quase que 100%, com exceção de algumas coisas. Por exemplo, eu compro minha empresa precisa fazer entrega, eu compro um carro. O IVA desse carro vai ser diluído em 3 anos, não vai ser de uma vez, entendeu? Então, mas todo o IVA, praticamente todo o IVA é trabalhado, não é perdido. Então, as despesas que você tem com o IVA, quando você tem receita, elas meio que se fundem e você trabalha só com a diferença. Ou isso gera um crédito, ou gera uma despesa que você pode pagar mensalmente, que eu não indico. Na abertura com o teu contabilista, você pode tratar com ele de ser pago isso trimestralmente. Aqui agora fica um adendo especial, um bônus que ninguém nunca fala para você, pessoal. Principalmente para o pessoal que tem um home office, que pode trabalhar da sua casa, hoje em dia com a internet, trabalhar para o mundo inteiro. Tudo que você vender para fora de Portugal, seja em produtos ou em serviços, é isento de IVA. Ou seja, imagina que eu tenho aqui uma fábrica que produz a roupa e que só vende essa roupa para a Alemanha. Essa roupa vai sair daqui para a Alemanha isenta de IVA. Imagina que eu tenho aqui uma importadora de vinhos, que eu vou importar vinhos para o Brasil. Isso vai ser isento de IVA, porque eu estou mandando para fora de Portugal. Ou seja, existe aqui umas coisas para se fazer, mas isso é o seu contabilista, uma coisa muito detalhada, e eu não vou perder tempo nesse vídeo porque ele vai ser muito extenso.
Júnior, existe ramo de negócio que é isento de IVA? Existe. Eu, por exemplo, estou aqui em um. Ramo de educação, por exemplo, a creche, não pago IVA. Entendeu? Ou seja, nenhuma fatura que eu emito aqui no final do mês tem IVA. Mas isso também tem aqui uma coisa que não é muito benéfica. Tudo que eu compro, eu pago IVA. Tudo, absolutamente tudo. A minha água, a luz que está acesa, tudo tem IVA. E esse IVA eu não consigo trabalhar com ele, entendeu? Então não me gera um crédito de IVA de jeito nenhum. Então todo esse IVA é perdido. Então ao lado bom de não pagar o IVA, fica mais barata a mercadoria para o meu cliente, mas também ao lado ruim que eu não consigo trabalhar os IVAs depois, entendeu? Então imagina que eu quero abrir aqui uma empresa e minha empresa é home office e eu vou produzir serviço ou produzir produto para vender só para fora de Portugal. Então eu me enquadro nessa situação. O IVA que eu gastar, não vou conseguir trabalhar com ele. Ah, mas imagina que 70% dos meus clientes estão fora de Portugal, mas 30% estão dentro. Sim, aí esses que estão dentro vão gerar IVA e aí sim eu consigo trabalhar com esse IVA. Bom, pessoal, eu espero que não tenha sido muito confuso a explicação. Eu acho muito simples, principalmente porque eu já tive empresa no Brasil e sei como é. Terror, terror, terror. Minha esposa é contabilista, eu tenho amigos que são donos de escritório de contabilidade e sei quão terrível é fazer uma contabilidade no Brasil. Eu tenho Marcelão na época do fechamento nem ia para casa, ficava no escritório 2 dias, dormia um pouquinho lá no sofá mas aqui não, aqui é muito simples mesmo. Você vai precisar de um programa de faturação que custa entre 30 a 70 euros. Eu indico o que eu uso, tanto aqui como na outra empresa, eu indico o Moloni, que é um software online. Eu tenho acesso a ele em qualquer lugar do mundo que eu tenha internet e eu acho ele estritamente barato. Eu paguei, acho que a renovação esse ano foi 40 euros por um ano, entendeu? E tem até uma opção que você paga um pouco mais, que acho que custa 70 euros, que ele gera referência bancária. O que é referência bancária? É como a gente no Brasil conhecemos o boleto. Gera um boleto. A referência bancária aqui vai gerar um número de entidade e uma referência de pagamento. E você só envia isso para o teu cliente. Pode até enviar por SMS, por e-mail, por qualquer coisa. E quando esse cliente pagar por essa referência, o próprio software sabe que foi aquele determinado cliente que pagou aquela quantia, entendeu? Então, basicamente, são essas despesas que você vai ter. Um programa de faturação, a contabilidade, a segurança social em relação ao que você ganhar e aquele funcionário que você contratar e o IVA. Eu conheço pessoas aqui, por exemplo, da área de TI que vieram com visto D2, que tem a sua empresa fundada dentro da sua casa, ele tem um home office e hoje ele tem, trabalhando com ele, 4, 5 programadores e a empresa dele serve basicamente para terceirizar serviço para outras empresas. É o que está mais crescente, principalmente na área de tecnologia, é a terceirização de serviços. Júnior, mas então eu estou terceirizando meu serviço, como é que eu faço para cobrar? Imagina que eu contrato um programador, eu vou jogar os números, pessoal. Eu conheço alguns, eu vou jogar os números, não é que esses valores. Imagina que eu contrato um programador para ganhar 1.500 euros por mês e repasso ele por uma empresa como terceirizado para ganhar 2.200 euros por mês. Os 2.200 euros vai vir para minha empresa e eu vou passar uma fatura desses 2.200 euros para aquela empresa. E vou pagar os 1.500 euros que eu contratei aquele funcionário. Ou seja, aquele funcionário pode ser tanto contratado, que no Brasil a gente chama de carteira assinada, como ele também pode ser um prestador de serviço, tanto por recibo verde, como ele ter outra empresa e estar terceirizando, entendeu? Todas essas faturas vão gerar IVA e esse IVA vai ser sempre trabalhado. Hoje é o ramo que mais cresce em Portugal, é a terceirização de serviço. Se eu contratei alguém também que é
terceirizado, eu não preciso pagar a segurança social do funcionário. Eu, por exemplo, eu tenho uma terceirizada aqui na creche e não pago nem segurança social, não pago seguro, não pago nada, porque ela é uma prestadora de serviço. Entretanto, a fatura dela tem que vir com um IVA. Então, para que você possa entender mais ou menos e delinear aquilo que você vai seguir, o caminho que você vai seguir. Vai ser um home office? Não, vou ter um ponto físico. Atenção, pessoal, que isso é o básico, entendeu? Se for um home office, essas despesas. Se for um ponto físico, dependendo do que você for fazer, vai exigir outras licenças. Essas licenças são pagas, algumas são renováveis ano a ano, outras nem precisam ser renovadas. Mas imagina que, por exemplo, eu vou mexer com comida. Eu preciso ter licenças específicas para a área que eu vou trabalhar. Imagina que eu vou abrir um pronto a vestir, que a gente chama aqui uma loja de roupa, como é conhecido no Brasil. A licença é muito simples, é muito básica, é na Câmara da Prefeitura aqui, mas não é um padrão. Depende do ramo, depende da licença. Não abra um ponto físico sem licença. Existe aqui a ASAI, que é como se fosse a vigilância sanitária aí no Brasil, só que a ASAI aqui não trata somente de ramos alimentares, a ASAI trata de tudo, entendeu? E se elas baterem lá, se houver uma denúncia, vai haver muita chatice, as coimas são muito grandes. Outra coisa que você vai precisar na sua empresa, que isso é essencial, é o famoso livro de reclamação. Esse livro de reclamação, caso houver algum problema na sua empresa, o cliente vai preencher isso, vai enviar a cópia dele, você tem a sua cópia também para poder apresentar uma defesa e vai haver chatice. Vão querer saber o que aconteceu, por que aconteceu, por que voltou a acontecer, uma coisa desse gênero. E você vai ter que sempre defender e sempre melhorar para que as coisas não voltem a acontecer. Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma dessa preenchida, nem aqui, nem na outra empresa. Mas eu já tenho amigos que já teve chatices. Esse livro custa basicamente, esse aqui eu comprei há 3 meses, não deve ter subido, custa 25 euros. Então toda vez que você tiver uma porta aberta, você tem que ter um livro de reclamação. Existe uma folha que é como se fosse a capa dele, escrita nesse local há um livro de reclamação. Isso tem que ficar fixado na entrada do seu negócio. Basicamente são essas as despesas. Espero que você tenha entendido e compreendido. E agora vamos seguir com a linha dos vídeos de empreendedorismo. Eu peço por favor que vocês tenham um pouquinho de discernimento, pessoal. Eu vou postar alguns vídeos falando sobre alguns ramos que eu conheço, ramos que eu tenho certeza que dá dinheiro, ramos que eu tenho amigos que têm empreendimentos nesse ramo e dá lucro. Alguns dão muito lucro. Algumas pessoas dessas vão se disponibilizar em gravar vídeo conosco. Algumas pessoas dessas vão se disponibilizar a dar o seu contato caso vocês necessitam de alguma ajuda. Mas por favor, tenham discernimento. Eu fiz um vídeo, por exemplo, com o Marcelo da lavanderia aqui em Portugal, a lavanderia automatizada, e falei alguns valores no vídeo e são valores reais. Em média é de 40 mil para cima para se abrir uma lavanderia. Deixei o contato do Marcelo e muita gente procurou ele para saber quanto que ele ganha por mês, quanto que tira a empresa por mês. Pessoal, coisas que não se fala, coisas que não se pergunta. Há coisas que a gente só pergunta para uma pessoa muito chegada, muito amiga. Agora imagina se eu sair falando quanto que a minha empresa fatura para qualquer pessoa. Há coisas que não tem noção, né? Então eu peço que vocês tenham discernimento, entendeu? Porque se eu postar um vídeo
de algum empreendedor, que a maioria são amigos meus, deixar o contato e houver isso de novo, eu vou deixar de postar esses vídeos. Porque a pessoa ficou muito chateada com alguns contatos que ela teve, entendeu? Porque teve pessoas que praticamente exigiram que ele abrisse o faturamento da empresa para que elas pudessem acreditar nele, entendeu? Então, um pouquinho de raciocínio também não faz mal para ninguém, né, pessoal? Então é isso, pessoal. O primeiro vídeo já está. Logo vem live aí, pessoal, para responder muita coisa. Eu vou ver se eu gravo mais um vídeo ainda hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço. Ó, não se esqueça, compartilhe esse vídeo com muita gente, pessoal. Manda bala. Se ficou ainda alguma dúvida sobre IVA ou alguma coisa aí, posta aqui nos comentários. Que não só eu, mas tem muita gente que acompanha esse canal que já está aqui. Vai te ajudar, vai te responder as suas questões. Fiquem com Deus, um grande abraço. Olha, não esqueça de dar joinha no vídeo. Até a próxima.